Fala pessoal, boa tarde, vocês me ouvem bem? Beleza. Bom, eu ia falar que eu já ia começar fazendo a primeira piada do dia com o meu nome, que meu nome é Thiago da Hora, mas não é a primeira do dia, eu já ouvi isso 5 vezes hoje, então, muito prazer, meu nome é Thiago da Hora, eu sou arquiteto de soluções aqui na Databricks. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, espero que vocês estejam aproveitando bastante o evento. E antes até de pedir para a Ana se apresentar aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui trabalha como engenheiro de dados, cientista de dados, desenvolvedor, algum cargo técnico? Levanta a mão, por favor. Não abaixa, tá? Mantenha a mão levantada, por favor. Quem aqui, além disso, quem trabalha com produtos, é arquiteto de soluções? Levanta a mão, por favor. Beleza. Tem alguém de negócios aí? Tá, beleza. Eu fiz essas perguntas mais para calibrar no momento da demo, explicar para vocês e ver o quanto que vai ser deep. Poucas pessoas levantaram a mão aí que são de negócios, tá? No final não vale reclamar que foi bem deep. Então eu vou dar mais foco aí para o pessoal que está mais técnico, beleza? Ana? Obrigada, Thiago. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, sou também arquiteta de soluções aqui na Databricks e eu espero que vocês estejam aproveitando muito o evento e que tenham tomado um café super reforçado agora, porque a gente vai falar de um tema muito importante, que é como a utilização de dados e IA generativa para conseguirmos melhorar a experiência do cliente. E para a gente iniciar, eu gostaria de compartilhar com vocês as principais tendências para líderes de atendimento de clientes para esse ano de 2024. Então, com base numa pesquisa da Gartner, com mais de 250 líderes dos mais diversos setores, a gente conseguiu identificar que o principal ponto que a gente vê nessa pesquisa é justamente melhorar a experiência do cliente, né? E outros pontos que estão bem relevantes, eles estão diretamente ligados com a melhoria da experiência do cliente. Por quê? Porque ao entender a voz do cliente, entender as suas experiências e suas expectativas, se a gente conseguir fazer esse trabalho, a gente consegue melhorar a expectativa do cliente. E, consequentemente, a gente acaba levando a um outro ponto de prioridade, que justamente é melhorar a retenção desses nossos clientes, né? Outro ponto muito importante, que também está bem ligado, é melhorar as operações. Porque quando a gente melhora a eficiência operacional, a gente acaba impactando diretamente o nosso cliente. Mas para isso a gente precisa encarar, as organizações, né, precisam encarar alguns desafios, né? O primeiro deles é justamente garantir a qualidade e a integração dos dados. Isso porque termos dados incompletos, imprecisos e inconsistentes pode afetar muito a análise correta sobre o nosso cliente. Um outro ponto muito crítico é justamente a proteção dos dados, porque se a gente não tiver em conformidade com as regulamentações de privacidade, como o LGPD, por exemplo, o que pode acontecer na hora da gente fazer as análises mais significativas sobre o nosso cliente e acabar precisar trabalhando com alguns dados sensíveis, caso esses dados sejam vazados, por exemplo, pode acontecer, além da gente pagar, né, a nossa organização pagar multas altíssimas, a gente também acabar perdendo a confiança do nosso cliente. Outro ponto muito importante que afeta muito nessa jornada é justamente as visões fragmentadas. Justamente porque os dados dos nossos clientes eles estão espalhados por diversos departamentos e sistemas. Então, não ter uma visão única desses dados acaba afetando toda essa jornada. Um outro ponto muito crítico, que acaba sendo uma barreira muitas vezes, é justamente a falta de experiência e habilidades com dados. Porque para a gente conseguir atingir essas tendências, a gente precisa de profissionais qualificados para fazer essas entregas. Um outro ponto que acaba afetando bastante essa jornada é justamente ter tecnologias legadas incapazes de escalar, né? E qual é o problema disso? O problema disso é que não adianta nada a gente conseguir entender nosso cliente, a gente saber como resolver, né, o problema dele, como melhorar a sua experiência se for tarde demais, né? E ele já ter saído da nossa plataforma, do nosso serviço, e a gente acabar perdendo ele. E um último ponto aqui que também é muito importante, que é com base que as novas gerações, né, vão se tornando parte significativa da nossa base de cliente, uma pesquisa da Gartner também revelou que grande parte das gerações Y e das gerações Z, se não tiver um autoatendimento, então, por exemplo, se elas não conseguirem resolver um problema sozinho, elas podem acabar desistindo de utilizar o produto ou o serviço de vocês.
E para a gente conseguir atingir os casos de uso, que justamente com que a gente consiga atingir essas tendências, né, na melhoria do atendimento do cliente, uma forma essencial é utilizando a IA generativa. Justamente porque com a IA generativa a gente consegue gerar casos de uso que a gente consiga desde trazer o autoatendimento, né, para satisfazer as novas gerações, a gente consegue entender o nosso cliente nas mais diversas jornadas, nos mais diversos canais, seja canais de áudios, canais de texto, justamente para entender as suas experiências e a gente conseguir melhorar a sua experiência, entender também as pesquisas de satisfação de forma automatizada, como NPS, pesquisa CSAT, por exemplo. E um outro ponto muito importante, né, como a Fernanda do Salesforce comentou agora anteriormente, é justamente a gente entender nosso cliente também para personalizar a experiência deles, para eles se sentirem mais especiais, né? Como, por exemplo, a Fernanda comentou de ter ali o leite dela de amêndoa na hora que ela vai na cafeteria. Então, com isso, com a IA generativa, a gente consegue gerar casos de uso para justamente trazer tanto markets personalizados, quanto resoluções de problemas personalizados para o nosso cliente. Um outro ponto muito importante é justamente também otimizar as operações, porque fazendo todos esses processos de forma automatizada, a gente consegue otimizar todo o nosso processo. E para isso, já sabendo, né, que a IA generativa ela consegue habilitar todos esses casos de uso, a gente precisa de uma plataforma robusta que a gente consiga desenvolver e implantar, desenvolver e implantar em produção esses casos de uso. E a Databricks ela é a única plataforma que a gente consegue entregar de ponta a ponta qualquer caso de uso de IA generativa. Isso porque ela tem diversas funcionalidades integradas na plataforma para integrar a arquitetura que o seu caso de uso precise. Desde a utilização de um modelo pronto para uso, né, como um modelo, por exemplo, proprietário ou open source, até mesmo a criação do próprio modelo de vocês do zero, garantindo um diferencial competitivo no mercado. Só que para isso, né, a gente precisa, além de ter, né, a plataforma ideal, conseguir desenvolver esses casos de uso, a gente precisa superar todos os desafios apresentados anteriormente, né? E com a Databricks, justamente a gente consegue entregar qualidade de dados e a integração dos dados com ferramentas como DLT, Lakehouse Monitoring e Lakeflow. A gente consegue resolver toda essa questão de privacidade e segurança dos dados com o Unity Catalog. A gente consegue trazer agora uma visão unificada utilizando a arquitetura Lakehouse. A gente consegue, né, ajudar nessa questão da falta de expertise, justamente porque a Databricks está comprometida com a democratização de IA e de dados, né? E por isso que ela desenvolveu plataformas como Assistant para apoiar o desenvolvedor e plataformas como BI, Genie, Dashboards para apoiar qualquer profissional a conseguir conversar com os dados através de linguagem natural. A gente consegue agora resolver a questão da tecnologia legada, tendo agora uma tecnologia moderna e escalável com os nossos recursos computacionais, e a gente consegue resolver a falta do autoatendimento, né, para as novas gerações através das funcionalidades do Mosaic AI para criar soluções de autoatendimento. E agora, para vocês visualizarem, materializarem tudo isso na prática, eu gostaria de passar para o Thiago para ele fazer uma demonstração para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos só recapitular disso tudo que a Ana falou. Se vocês tiverem que gravar, 2 pontos importantes quando eu falo na melhoria da experiência do meu cliente, o primeiro ponto é colocar o meu cliente no centro do meu negócio. Então, esse é o ponto mais importante. O número 2 é que eu preciso trazer uma eficiência operacional para que, de fato, eu consiga entregar uma melhor experiência para o meu cliente. Então, a gente está falando desses 2 pontos importantes, que é o que a gente vai endereçar aqui nessa demo. Tá? Então, pensando na jornada do usuário aqui, eu tenho um cliente bem insatisfeito, ele teve um problema com o produto da empresa Eletrobricks, tá? Então, a mesma empresa que vocês assistiram hoje de manhã. Ele ligou para uma central de atendimento para registrar esse problema, a central não conseguiu resolver esse problema imediatamente e ficou para um analista fazer a análise posterior sobre esse problema. Tá? O analista, no momento em que ele vai avaliar esse problema, ele vai contar com um assistente
do saque que vai ajudá-lo na resolução, tá? Então, aí é onde já começa a entrar, onde que a gente constrói, como que a gente gera, tira valor de Databricks e entrega para esse nosso cliente. Então, a gente começa com uma transcrição do áudio, eu vou transcrever de áudio para texto, vou conseguir executar o que a gente chama de partitioning speaker, ou seja, vou identificar quem que é o atendente, quem que é o cliente, vou realizar a extração de algumas informações relevantes. Então, o meu cliente está insatisfeito, ele está satisfeito, qual é a celeridade que eu preciso dar para esse atendimento? Faço uma análise histórica para ver se há um problema recorrente para propor uma solução futura e vou juntar tudo isso com uma campanha de marketing para evitar o cancelamento e entregar uma solução personalizada para o meu cliente. Tá? E aí, no final dessa demonstração, ela termina com um caso feliz aí, que é o cliente satisfeito com essa solução. Entrando aqui um pouco no detalhe do que foi construído, então a gente vai entrar no conceito de Data Apps, tá? Que é, ao invés de você levar os seus dados, entregar os seus dados para as aplicações, entregar os seus dados para fazer machine learning, inteligência artificial, é você aproximar as aplicações e a inteligência artificial dos seus dados. Tá? Então, no primeiro momento, como eu comentei, a gente vai fazer uma transcrição aqui, e vamos fazer o Partitioning Speaker. No segundo momento, é a interação com esse assistente aí de atendimento. Tá? O que foi utilizado aqui por trás? Então, de Databricks, eu vou destacar aqui 4 produtos. Então, Lakehouse Apps, para poder fazer o deployment dessa aplicação que foi desenvolvida em low code, tá? Usando o Gradle aí, se vocês olharem no número 2, no quadrado que está destacado aí em verde, número 2 Gradle, que é um projeto open source. A gente utiliza 2 modelos também open source, que é o Llama 3.1 e o Whisper para poder fazer a transcrição. Tá? A gente vai utilizar o Mosaic AI como um produto da Databricks para poder servir esses modelos real-time, o endpoint real-time. Vou utilizar o SQL Warehouse para poder fazer consultas dentro do meu Lakehouse e entregar um contexto melhor para esse meu modelo. E, por fim, eu tenho ali o Unity Catalog fazendo a governança disso tudo com a solução da Salesforce, que vai entregar aí a nossa campanha de marketing. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Como eu comentei com vocês, eu vou realizar uma etapa de transcrição aqui. Eu vou começar a análise, eu poderia carregar aqui diversos áudios a partir de dentro dos meus volumes que estão sendo governados no meu Lakehouse. Tá? Eu deixei 3 áudios aí de exemplo, eu vou escolher o áudio número 3, que é o atendimento, e vou startar a análise aqui para vocês acompanharem. Vai tocar o áudio aí para vocês, tem um atraso de uns 20 segundos aí, e vocês vão começar a ver a transcrição. Tá? Aproveitar as ofertas da Black Friday, mas minha experiência com este cartão de crédito foi extremamente decepcionante. Durante a compra, meu cartão foi bloqueado do nada, me fazendo perder todas as ofertas. Já faz 2 dias que meu cartão continua bloqueado e estou considerando fazer o cancelamento. Olá, sinto muito pelo ocorrido. Podemos verificar o motivo do bloqueio e resolver essa questão o mais rápido possível. Vou precisar do seu nome completo e número do cartão para prosseguir. Claro, meu nome é José Ribeiro e o número do meu cartão é 1234 56 78 9101. Muito obrigada pelas informações. O seu número de protocolo é 5878. Estou verificando agora o motivo do bloqueio e entrarei em contato com você em breve, com uma solução. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. Você não consegue resolver agora? Não consigo, preciso procurar a área especialista. Entendi, aguardarei sua resposta. Tenha um ótimo dia. Você também. Bom, como vocês podem notar, o nosso cliente não ficou aqui muito satisfeito e não recebeu o atendimento de imediato. Tá? Mas pode ser que a gente está utilizando aqui o Whisper para poder fazer essa transcrição, mas pode ser que na indústria de vocês tenha algum vocabulário específico e ele não identifique usando um modelo padrão, tá? Sem nenhum tipo de refinamento. Eu vou editar aqui e vou remover os hífens do número do cartão de crédito e vou tirar o ponto no número do protocolo. Tá? Por que isso? Porque eu posso fornecer um feedback aqui para na próxima etapa, quando eu fizer um refinamento, eu vou utilizar isso como base. Né? Então, eu já estou utilizando, eu não preciso ter um modelo 100% preparado, treinado para colocar ele em prática. Né? Então, eu posso começar com um modelo base, vou realizar essa etapa de curadoria, né, fornecendo os feedbacks, para depois conseguir fazer o refinamento. Tá? Então, a gente vai para a segunda etapa aqui, eu vou interagir agora com o modelo,
vou começar me apresentando. Então, eu sou o analista de qualidade que vou interagir com esse assistente e vou perguntar para ele, num primeiro momento, para ele me trazer um pouco mais de informações sobre esse protocolo que a gente acabou de fazer a transcrição, tá? O protocolo 5878. Basicamente, aqui ele vai buscar algumas informações que são relevantes e é importante a gente destacar, né? Então, quem que é o cliente? O cliente é o senhor José Ribeiro, ele está com um sentimento negativo, o problema está associado ao cartão de crédito dele, tá? Então, vocês conseguem ver que também ele já destacou que é um risco de churn. Então, eu já trago várias informações que foram personalizadas para poder trazer um pouco mais de contexto para esse analista, tá? Tem uma outra etapa aqui bem importante que eu consigo trazer já recomendações e eu posso realizar uma etapa de refinamento para poder dizer, para o meu atendimento ao cliente, o que eu quero trazer como recomendação que é importante? O que os meus clientes têm dado de feedback que vale a pena eu destacar isso numa etapa que eu faço o atendimento? E aí, por fim, uma auditoria, porque eu posso querer saber de onde veio esse contexto. Né? Isso veio de dentro da Databricks, no Lakehouse, mas qual foi a função que recuperou? Tá? E aí eu vou utilizar aqui de novo, dar o feedback, que é o conceito. Eu vou dizer quais são as melhores respostas, como que eu ranqueio isso, e aí vai entrar o conceito de Reinforcement Learning, dando um feedback. Tá? Ok, como que eu faço agora, então, para poder buscar um pouco mais de informações sobre o cliente? Já entendi sobre o chamado, mas eu quero saber quem que é esse meu cliente. Né? Eu tenho um pouco mais de informações, é um cliente que tem 10 anos de relacionamento com o banco, é um cliente que nos últimos 6 meses registrou 43 chamados, tá? Ele tem 7 transações negadas no cartão de crédito, que é o produto que ele abriu a reclamação, e ele é um cliente classe A de bônus. Então, essa informação de que ele é um cliente classe A de bônus e que ele teve bastante problema nos últimos 6 meses, são 43 atendimentos registrados, isso já diz bastante que ele é um cliente que está com risco de churn e eu não quero perder porque ele é um cliente importante aqui para Eletrobricks. Tá? Então, o que o meu agente aqui, o meu assistente já está trazendo como uma recomendação? Ofereça uma solução personalizada para ele de acordo com a classe de bônus que ele tem. Tá? E eu tenho as informações aqui de auditoria mais uma vez, porque eu utilizei uma outra função para trazer o contexto. Então, eu quero buscar aqui no Salesforce agora quais são as campanhas de marketing, as campanhas promocionais que estão ativas para o cliente de classe A de bônus. E eu tenho aqui o cashback, tenho o voucher de R$200 para um jantar, 2 ingressos para o cinema e tem uma isenção da anuidade. Tá? Descobri qual que foi o problema. Tá? Então, foi identificado que a causa raiz do bloqueio do cartão de crédito desse meu cliente foi porque ele utilizou o cartão físico em vez do cartão virtual durante a Black Friday. Tá? Então, eu escrevo aqui para o meu assistente, para ele criar uma resposta personalizada, fornecendo não só qual foi a causa raiz, mas informar que eu também já pedi a resolução e que o tempo de resposta esperado é de 1 hora. Tá? E aqui eu tenho um retorno personalizado, usando, inclusive, a campanha no Salesforce que foi cadastrado para essa classe de bônus. Tá? E para finalizar aqui, pessoal, eu vou pedir para o meu assistente fazer um resumo de toda essa interação, porque eu vou criar uma base de conhecimento a partir disso, para que os atendimentos futuros eu possa utilizar isso como base. Ou, se eu estiver pensando num estado da arte, a hora que eu penso num assistente autônomo, que ele vai conseguir entender qual que é o problema, fazer a transcrição e já propor a solução e notificar o cliente, eu vou utilizar isso daqui como base. Tá? Agora eu vou chamar aqui as estrelas aqui do palco. Vamos convidar aí primeiro o pessoal da XP com o Atari e o Favorete para poder contar para a gente o que eles têm feito ligado com aqueles 2 pontos que a gente falou no começo. Então, primeiro, colocar ter a eficiência operacional e colocar o cliente no centro do negócio. Favorete, Atari. Gente, um prazer estar aqui. Eu sou o Atari, hoje sou responsável pelo time de ciência de dados, estou aqui com meu colega Fernando. Fala, gente. O pessoal conhece mais como Favorete, mas sou responsável pelos times de MLOps, IA e arquitetura de dados. E até antes de começar aqui, é engraçado que eu e o Atari, a gente estava conversando um pouquinho no almoço aqui sobre o tópico. E a gente tem uma visão bem específica que, quando a gente fala de IA generativa, pelo menos o uso mais vanilla da coisa, né, que é o uso mais padrão, né, cara, bater numa API, usar um modelo, cara, é uma coisa relativamente simples de se começar. Inclusive, vem em certos aspectos até antes do uso de data science, antes do uso de machine learning, mesmo tradicional.
Mas quando a gente para pensar, fala, poxa, beleza, agora eu vou, cara, subir minha régua aqui, eu vou colocar isso em produção, linkar isso com o negócio. Até linkando muito com a palestra do Caio aqui anteriormente, poxa, IA generativa não é só usar um modelo, é muito mais do que isso. E aqui a gente vem falar um pouco disso, né? Como que a gente cria um ecossistema disso completo e conectando com o negócio por trás. Boa. Antes de entrar nos detalhes do que a gente vem fazendo, queria primeiro dar um panorama de o que a gente enxerga hoje na cadeia de valor de assessoria de investimento, que é onde a XP entende como core value, né? A gente olha para a cadeia de valor de assessoria e a gente entende que tem aplicações em diferentes pontos de dor. Começando ali por análise de mercado, análise de ativo, que a gente tem exemplos interessantes como a Bridgewise, que é uma casa de research que faz recomendação de ativo e análise de notícia baseado em IA. Entrando em produto, a gente vê a JP Morgan usando o GPT para fazer análise da característica de ativo para criar cestas temáticas. Quando a gente vai para a produtividade, que é onde a gente vai falar um pouco mais no detalhe do que a gente vem fazendo, tem a Fathom, que foca no CRM, conectando Transcript com plataformas de CRM como a Salesforce, criando atividades automatizadas, insight de conversa. E por último, Conquest é um exemplo interessante de financial planning e acompanhamento de carteira do cliente utilizando IA. Então a gente entende que tem aplicações em todas as pontas. O nosso foco hoje vai ser em produtividade. Olhando para a XP como um todo, a gente sabe também que tem aplicações diversas de IA, tanto generativa quanto modelos preditivos e prescritivos, né? A gente vai falar bastante da parte de síntese de informação, como é que a gente está usando IA generativa para pegar informações que a gente tem internamente e conseguir resumir para gerar produtividade, e de pesquisa de documento, que acho que são os casos que a gente viu bastante aqui hoje. Mas tem em diferentes maturidades aplicações sendo discutidas ou implementadas, tanto de chat, simulação ou modelos preditivos e prescritivos, que, claro, têm as maiores maturidades, porque são os modelos que estão há mais tempo, integram esse ecossistema, inclusive alimentam os modelos de IA generativa para a gente conseguir elevar a qualidade do que vai, seja para o cliente ou seja para o assessor. E quando a gente pensa em síntese, a gente está atacando por dois ângulos aqui, pensando no valor que a gente gera para o negócio. Primeiro ponto, quando a gente fala do assessor, o assessor pode atender ali 100, 200, 300, 400, até 500 clientes na carteira. E é muito difícil para esse assessor, de forma recorrente, ter uma conversa de qualidade sobre a carteira com todos os clientes. O que a gente está fazendo com a IA? Como é que a gente consegue analisar a carteira do cliente, gerar um relatório automatizado de forma recorrente, para que o assessor consiga iniciar essa conversa com todos os clientes de forma recorrente? Além de olhar para essa visão de produtividade, que é o que a gente está gerando aqui com a automação de IA, a gente ataca também para um ângulo de qualidade pensando em hiperpersonalização. A gente conecta a carteira do cliente, a situação de alocação, seja numa visão de necessidade de ativo, seja numa visão de risco, com o que a gente tem internamente, com análise de macroeconomia, notícia ou até mesmo os modelos preditivos e prescritivos que a gente comentou anteriormente, para a gente levar uma informação de maior qualidade e de maior personalização. Então o assessor consegue não só gerar essa informação de forma automatizada, que antes era feito manualmente, então ele fazia provavelmente para uma parte específica da carteira, do cliente que ele tinha maior relacionamento, como ele consegue levar informações que antes ele não fazia. Ele não ia ler 3 análises de mercado, buscar notícia, procurar nosso modelo preditivo para tentar levar uma informação específica para o cliente. Ele consegue então elevar a qualidade desse relacionamento e levar algo muito mais específico para cada um dos clientes, dos 400, 500 clientes que ele atende no dia a dia. A gente escolheu esse caso de uso não só pelo valor que ele tem em relação à produtividade ou até mesmo a qualidade que a gente consegue levar para o cliente, mas porque a gente entende que tem um risco controlado, que é super interessante no caso de GenAI, né? Super importante. Porque a gente mantém o assessor no loop, que recebe essa informação, consegue fazer uma validação antes de mandar para o cliente por e-mail. A gente garante, nesse momento, nessa implementação que está produtiva, que a gente tem um controle do que está sendo informado e não vai direto para o cliente num disparo automatizado. Então foi um dos primeiros casos que a gente entregou para ter velocidade na entrega sem ter esse risco indo direto para o cliente. Um segundo ponto é o XP Assist, que é um assistente do assessor. Aqui a gente está levando todas as informações da empresa de uma forma mais simples para o assessor, pensando em 3 alavancas. Obviamente, produtividade. Esse assessor perder menos tempo com processos operacionais e ter mais tempo com relacionamento com o cliente. 2, em onboarding. A gente é uma empresa de constante expansão. Então, melhorar esse processo de onboarding, facilitar o processo de onboarding de novos assessores é super relevante para a alavanca da empresa. E terceiro ponto, conseguir levar informações super complexas para o assessor que hoje tem dificuldade de acessar. Lâmina de produto, novas ofertas, mudança, por exemplo, de uma gestão de um fundo específico. E a gente consegue levar esse tipo de informação de uma forma muito simples. Às vezes é super complexo para o assessor buscar uma informação de um câmbio específico que o cliente quer fazer, porque precisa entender de imposto, de regulamentação offshore. A gente consegue entender a relação do cliente, mastigar essa informação e entregar para o assessor enquanto ele fala com o cliente via telefone ou via algum tipo de comunicação por Zoom, por exemplo. O mais importante daqui, que além de a gente atacar
pensando no assistente, na produtividade, a gente também focou muito em construir algo que seja escalável. A gente pensou em como a gente consegue habilitar as áreas de negócio para, de forma autônoma, colocar mais informações dentro desse assistente IA, de forma que a gente consiga cuidar da governança, cuidar da qualidade e do versionamento, mas que a gente não seja o gargalo de novas informações dentro da IA, dado que as áreas de negócio deveriam ser os responsáveis por pensar em quais informações eles deveriam alimentar, qual a informação correta ou qual informação está atualizada. Então, o nosso foco principal hoje é nessa ferramenta que consegue dar autonomia para as áreas de negócio, e a gente pensa muito no processo de teste, no processo de avaliação, versionamento e controle, muito parecido com o que foi apresentado agora há pouco pelo Databricks, olhando muito na autonomia do processo de validação e controle das informações que vão para o assistente e testando o que vai sair na ponta no dia a dia do assessor. E tem algumas descobertas interessantes nesse processo. Hoje esse assistente está sendo utilizado por 3 mil assessores, e a gente acabou colocando dentro desse fluxo tanto processos que antigamente era feito, há pouco tempo atrás, era feito num fluxo manual de busca de documento, então era um processo trabalhoso, ou também a substituição de processo que era feito com o assessor ligando para atendimento, num viés de redução de custo de atendimento, o custo da empresa. Quando a gente olha para a avaliação, no feedback das comunicações que são feitas via IA, a gente enxerga um feedback muito mais negativo, muito pior, nos fluxos que a gente substituiu a comunicação que era feita anteriormente por humano, seja porque tem uma resistência cultural de deixar de falar com o humano e falar com o IA, ou até mesmo porque talvez a IA não esteja... A IA não esteja respondendo tão bem ainda aquela resposta que o humano dava antes. E um feedback muito positivo naqueles processos que antes eram burocráticos, que estavam espalhados em diversos documentos na empresa, que a gente facilitou o acesso. Pensando hoje nesse projeto, eu teria priorizado, por mais que o impacto não seja tão grande em reduzir esse processo manual, priorizado esse processo que é de busca de documento para ter uma adesão maior dos assessores, ter uma aderência maior ao change management desse processo e depois atacar essa mudança do processo de contato manual pensando em eficiência e redução de custo da empresa para garantir que esse projeto tem uma aceitação maior na ponta, uma aceitação maior na força comercial. O Fernando agora vai entrar um pouco mais no detalhe técnico da plataforma. Boa, obrigado, Latam. Boa, tão importante quanto, até linkando com o que o Atari comentou, como que a gente leva essa visão de negócio para os produtos de IA. E uma das coisas, a gente vem mexendo com IA generativa na XP desde meados de abril do ano passado. E a gente acertou e errou bastante nesse caminho. Uma das coisas que a gente acertou, e a XP já é bem madura na parte mais tradicional de Machine Learning, foi pensar como que a gente arquiteta nosso pipeline, arquiteta nossas esteiras, pensando de maneira que, como a gente já viu muito aqui hoje, a tecnologia vai evoluir mais rápido que o normal. Como que a gente, tendo a evolução da tecnologia, a gente não fica desacoplado. A gente consegue evoluir nossa plataforma juntamente com a evolução dos grandes players, por exemplo, Databricks. Então, essa arquitetura meio que traduz isso que o Atari trouxe numa visão de negócio. Então, a gente começa dividindo ela em duas linhas aqui, a gente acredita que tem uma parte de aplicação, onde eu vou me aprofundar aqui, mas a gente consegue deixar a BU livre para pensar como vai ser o produto, pensar como vai ser a carinha, A gente comentou ali do XP Assist. Eu e o Atari, felizmente, a gente não tem que se preocupar qual que vai ser a interface, qual que vai ser a carinha do chat, e muito menos a BU tem que se preocupar em como isso vai se acoplar à arquitetura. Porque a parte de LLMOps aqui atrás cuida dessa interação toda. Então, detalhando aqui, Hoje, a gente consegue separar as coisas de maneira que as áreas de negócio sejam totalmente responsáveis pela solução e, ao mesmo tempo, com essa responsabilidade, tenham a liberdade de alimentar uma base de conhecimento, determinar até quais modelos eles queiram usar. Eles ganham um aumento de liberdade no geral. Onde a gente faz a primeira camada aqui de integração é justamente nessa arquitetura de LLMOps. Então, aqui existe algumas camadas de transparência que a gente consegue integrar com o pessoal de negócios sem eles terem essa preocupação. Então, poxa, como é que o pessoal que usa o XP Assist, por exemplo, vai usar uma nova base de conhecimento lá, uma coisa bem constante, adicionar algum novo material, trazer alguma coisa para alimentar mais informações dos assessores? Isso tem que ser transparente para eles, mas ao mesmo tempo, eles não devem ter as preocupações que nós temos, com qualidade, com segurança, com automação, e aí essa camada faz isso. No fim, é a camada que a gente acredita que está nosso diferencial competitivo da coisa. Hoje, se a gente parar para pensar, o diferencial competitivo das empresas não é o tipo de modelo que a gente usa. A gente já viu algumas vezes hoje o gráfico ali de maturidade de modelo, já deve ter uns 30 modelos naquele gráfico, cada vez vai ter mais. Não é também, querendo ou não, a qualidade do dado que você tem, e eventualmente todos os players vão estar quase que no mesmo espaço que você, mas é muito o que você faz com o dado.
Então, desde o começo, né, até pensando em machine learning tradicional, que é uma coisa que a XP vem fazendo muito bem há alguns anos, aí, e a gente trouxe todo esse conhecimento de MLOps para a camada de cima e trouxe essa área de LLMOps. Então, aqui, como que a gente integra desde outros modelos de machine learning? Por exemplo, a Atari falou, cara, o assessor não sabe a existência de um modelo de propensão à compra de algum ativo. Ela não precisa. A gente alimenta isso na base de conhecimento e fica transparente para ele. O pessoal do produto consegue consumir ele usando, que seja via reg simples ou que seja alguma query específica. E a gente centraliza tudo isso no motor que a gente chama de Jarvix, que é um motor de IA centralizado. Aqui é onde acontece, é nosso model garden, basicamente, né? Aqui é onde acontece todo o nosso chaveamento de modelos, para onde a gente vai, o que a gente usa, e também de maneira transparente. O ponto é que isso dá à camada de negócio acesso a uma série de ferramentas que, do nosso lado, são governadas, seguras, e a gente consegue ter controle do que está acontecendo. Boa. Por fim, pensando agora mais em base de conhecimento, né? Qual que foi a nossa grande jogada aqui para tornar isso um ciclo saudável? Se a gente pensar no fluxo de base de conhecimentos para a XP, a gente quebrou ele em 3 caixinhas aqui, né? A primeira é, poxa, sou um Product Manager ali do time de assessoria que quer trazer alguma informação nova para o XP Assist. Eu quero que ela apareça amanhã nada, eu quero que ela apareça daqui a 10 minutos no produto e os assessores já possam consumir. Então, primeiro, a partir de uma telinha e uma API, a gente passa esse documento que ele vai subir com as informações quase nada transformadas por um check de qualidade, tokenização e separação inteligente de documentos. Isso aqui a gente passa alguns modelos de NLP também ali, mas usando o conhecimento do time do Atari, conhecimento do time de MLOps, para tornar o documento mais entendível possível para o REG. Pô, dado que a gente passou pela essa parte de REG, a gente faz testes de qualidades automatizados também no documento, então isso garante, a gente não deixa ele subir sem esse teste, né? Então a gente garante para a gente, para o assessor, que o documento é uma base pesquisável. A gente faz isso muito parecido com o que foi mostrado aqui, né? Faz a própria LLM interagir com o documento algumas vezes e entender o que está acontecendo. Tem um grande ponto analítico aqui, onde estão nossas vector searches e bases mais para análise de logs. Hoje, foi até interessante, muito do que foi mostrado a gente teve que se esforçar para fazer sozinho, né? Então, toda a parte de log de agent, os agentes conversando, cara, qual que é o nosso score da base. E, por fim, também a gente tem que ter uma preocupação com integração nativa na XP. Acho que assim como muita empresa que já usava essa parte de chatbot, cara, a gente não nasceu com GNI, e sim, a gente está evoluindo para isso, mas a gente tem que lidar com o legado já existente. Então, toda a parte que a gente usa de Watson, de Blip, eles funcionam de maneiras diferentes. Então, a gente tem que usar as próprias LLMs aqui, ok. Tem uma base de conhecimento, tem um modelo fundacional, mas, cara, ele precisa interagir com o Watson, que ainda está naquele esquema de intenção. Cara, não tem problema, a gente usa a própria LLM para linkar com o Watson, gerar as intenções, cair, fazer com que as pessoas consigam ter acesso aos novos documentos, às novas interações. Assim como a Blip, assim como as interfaces com Databricks. Então, por fim, esse é o fluxo de automação que a gente está usando para, ao mesmo tempo que dar liberdade para os times de negócio, mantendo a responsabilidade e fazendo com que ele jogue no nosso campo, né? O nosso campo é um ambiente controlado que a gente consegue ter toda a parte de governança e qualidade assegurada ali. Pô, que a gente queria compartilhar um pouco do que a gente está tendo de experiência, claro, né? Acho que está todo mundo aqui experimentando e todo mundo testando de diferentes formas, tendo nossas aprendizagens. Bom, agradeço quem veio aqui para escutar. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Pessoal, muito obrigada, viu? Parabéns pelo case. E agora a gente vai chamar aqui a nossa terceira estrela da nossa apresentação, com um case de sucesso agora da Horizon. Gui, o palco é seu. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Desafio agora falar, depois de vários cases bacanas que a gente viu ao longo do dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de regras médicas e o ambiente de saúde. Mas, para isso, primeiro, é muito importante contextualizar. Queria convidar vocês, quem conhece a Horizon, dá uma levantada na mão, por favor, por gentileza. Algumas mãos levantadas, acho que vai ser legal a gente contextualizar um pouquinho sobre a Horizon. A Horizon é uma health tech, a gente se posiciona para defender a saúde. Como que a gente faz isso? Apesar de poucos de vocês conhecerem a Horizon, todos vocês já foram em algum laboratório fazer algum exame na vida. A Horizon liga esse laboratório ou hospital, que a gente chama de prestador de serviço, para as operadoras de planos de saúde. Então, como é que isso funciona? Hoje, você vai fazer um exame, bate no sistema da Horizon para dizer se você pode ou não fazer aquele exame.
Por que isso é importante? Isso é importante porque 34 bilhões de reais em 2023 foram desperdiçados na saúde suplementar. O que isso significa? 12,7% da receita dos planos de saúde. O que é esse desperdício? Para dar um exemplo, se você for fazer um exame, uma tomografia de tórax, é muito comum os médicos pedirem tomografia de tórax e de abdômen inferior. Só que esses exames, a tomografia de tórax já contém a tomografia de abdômen inferior. Então, você fazer esses dois exames, isso gera um custo adicional para o sistema de saúde e isso canibaliza outras necessidades de outras pessoas que podem consumir o plano de saúde. Então, essencialmente, se você fizer um exame que você não precisa fazer, você está impedindo alguém de fazer um exame que precisa ser feito. Em última instância, isso pode causar danos à vida e à saúde dos pacientes. Então, a Horizon defende a vida de milhões de brasileiros. Esse é o propósito da nossa empresa. Hoje, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas na população brasileira, 52 milhões de pessoas, dados da ANS, com acesso à saúde suplementar. Dentro da Horizon, a gente transaciona 30 milhões dessas vidas, então quase 60% da ANS. A gente atende 217 mil prestadores, 144 operadoras e tem 14 mil farmácias no ecossistema. Então, a gente está falando de um ecossistema extremamente relevante e chances são de que, por mais que vocês não conheçam a Horizon, vocês já encostaram na Horizon em algum momento da vida de vocês. Vamos entrar um pouquinho no nosso case e por que ele é relevante? A gente já usa IA na Horizon para capturar o que a gente chama de desvios, que são essas ocorrências de desperdícios. Essa jornada começou em 2018. A partir de 2021, a gente começou a usar IA. E a gente capturou 3,3 vezes mais desvios com o auxílio de IA. E hoje a gente tem 1.600 regras que são publicadas todos os meses. Isso é extremamente complexo. Por quê? Porque a gente está lidando com saúde. Então, essa captura de desvios, ela é difícil, a gente faz isso com IA, mas tem uma curadoria humana para garantir que esses desvios são, de fato, clinicamente desvios. Para a implantação, isso é extremamente complexo, porque isso encosta direto no quente, né, na base produtiva. Isso pode afetar imediatamente alguém a não conseguir fazer qualquer procedimento. Então, ali, a gente não consegue encostar com IA ainda. Estamos trabalhando para chegar lá. Mas a gente tem que ter humanos com conhecimento clínico muito específico. Só que cada regra médica, como regra médica, é extremamente complexa. E essas regras complexas, hoje, a estimativa é de 1 dia e meio de um desenvolvedor para fazer a documentação por regra. Se eu implanto 1.600 regras por mês, eu tenho um problemaço, né? Então, aqui eu tenho uma oportunidade. Espera aí. Vamos de novo. Não, não, não. Aqui eu tenho uma baita oportunidade para padronizar e simplificar essas documentações, para que a gente possa colocar isso em fax e central de atendimento, para que essa resposta para os clientes seja mais rápida, e também liberar os desenvolvedores para outras atividades críticas. Então, como o Thiago e a Ana falaram, eficiência operacional e experiência do cliente importantes aqui. Legal. Como é que a gente fez isso? Hoje, a gente conseguiria integrar facilmente com o Git e fazer processamento de código para gerar documentação. Regras médicas são complexas, né? Eu vou falar isso algumas vezes aqui. Então, o que a gente precisou fazer? A gente precisou chamar a Databricks e falar assim, olha, nosso ecossistema é mais complexo do que parece. O código que a gente tem aqui é mais complexo do que a média. Então, a gente precisa treinar e precisa acompanhar isso de uma forma específica. A gente, usando o VectorDB e o apoio com a Mosaic AI, a gente começou a experimentar modelos. Então, a gente falou de ADA, a gente falou de GPT-4, e a gente conseguiu resultados bem legais com o Llama 3. Então, legal, agora a gente consegue falar de documentação de código, documentação em texto. Bacana. Aí a gente teve um salto criativo aqui. A gente começou a usar Mermaid.js para ver se a gente não conseguia gerar isso em diagramas, em imagens, para facilitar ainda mais a vida de quem vai interpretar essas documentações. Então, beleza, fechamos aqui o circuito. Requisitos de negócio. A gente usa Teams como ferramenta corporativa. Então, esse output tinha que estar embarcado no Teams de alguma forma. Poder fazer prompt no Teams e receber as respostas no Teams. E gerar PDFs com as documentações, tanto em texto como em diagramas.
nem tudo são flores, né? A gente encontrou muitos desafios no meio do caminho. O primeiro deles, Prompt Engineering. É uma empresa de saúde, regras complexas. Eu não posso deixar a temperatura do modelo muito alta, eu preciso calibrar isso para que ele alucine menos e traga respostas mais centradas. Por quê? Porque saúde exige um nível de qualidade de conservadorismo aqui. Foi um trabalho longo do time. Outro trabalho longo, código complexo, modelos e padrões de escrita de código complexos. Então, a gente passou um longo tempo trabalhando com code patterns aqui para ensinar os modelos o jeito da Horizon de fazer código. E até aí estava tudo bonito. A gente também precisava entregar isso em Word, de forma editável. E não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer output em Word. Não é a coisa mais agradável de ser feita no ecossistema de dados. Então, legal. Aqui a gente tem o ecossistema que a gente desenvolveu junto com a Databricks. E que com esse ecossistema, a gente conseguiu resultados super legais. Mas eu vou mostrar a demo para vocês primeiro de como que esse negócio está funcionando. Então, aqui a gente tem uma requisição para pegar um fluxograma de código. Vejam que o prompt não é nada tão complexo. Atue como analista de negócios e escreva o fluxograma. Vai buscar o código, interpreta esse código. E aqui tem a documentação textual. E aqui a gente tem a visão em diagrama disso. E aí é um salto muito legal. GenAI, para imagens, cria imagens muito bonitas, mas com uma característica artística, né? É muito difícil você transformar imagens usando GenAI para esse tipo de diagrama de fácil entendimento para representar fluxogramas. Aqui o time foi extremamente criativo para usar Mermaid.js para fazer uma entrada tipo Markdown que exporta uma imagem no final das contas. E aí a gente consegue um resultado como esse para milhares de regras on demand, sem precisar de um foco de um desenvolvedor ou de algum analista de negócios para fazer esse trabalho. Qual foi o resultado disso? 2 meses de piloto aqui trazendo resultados. A gente tem resultados até mais atualizados do que isso. Mas a gente tinha um ecossistema onde a gente tinha desenvolvedores alocados por 60 dias para fazer esse trabalho, nos 2 meses. Eles precisaram ficar alocados 5 dias. Então, é um saving de 12 vezes que esses desenvolvedores conseguiram fazer muitas outras coisas. Resultado colateral aqui, né? 20 outras demandas que estariam em backlog foram entregues nesse meio tempo. Isso significa mais regras, melhorias de produtos, zerar a backlog, que é uma coisa importante sempre que a gente fala de desenvolvimento. E ali está em cinza, não está muito legível, mas tem um impacto muito relevante para atendimento. O tempo de resposta de atendimento podia ser de até 7 dias para você entender o porquê que alguma coisa aconteceu. Esse tempo caiu para até 2 dias em cima das regras com documentação. Então, aqui a gente fala de um potencial absurdo de usar GenAI com soluções como Databricks, Mosaic AI, para otimizar pra caramba a operação com impacto direto no negócio, direto na experiência do cliente. Só que tem um outro ponto que acho que hoje a gente ouviu pouco sobre ele aqui, mas eu queria destacar um pouquinho. Todos nós que estamos aqui temos muita dificuldade para aprovar budget, para aprovar casos de uso. Por quê? Porque ainda não tem tanta confiabilidade quando a gente fala de GenAI. Está um hype muito grande, mas a gente viu em algumas apresentações quão baixo é o índice de ser posto em produção. Quando a gente tem um caso de uso legal dentro de uma ferramenta com um suporte especializado, isso significa ganho de espaço dentro da corporação. Você está trazendo resultado tangível em produção, e isso permite que a gente faça expansões no negócio. Então, legal, conseguimos fazer esse modelo. Agora a gente está falando de colocar mais modelos em outras soluções da Horizon. A gente está começando a criar agentes de IA, está criando uma avenida de negócio aqui. Então, isso aqui pode ser vendido, né? A gente pode pensar em como comercializar isso de alguma forma. A gente amplia a produtividade, óbvio. Tem um ponto importante, atração e retenção de talentos aqui. Então, a gente está usando o que tem de melhor no mercado. E as pessoas que são as melhores do mercado querem trabalhar com o que tem de melhor no mercado. Isso é muito importante. E isso abre espaço para a gente falar de LLM, que a gente já está falando, temos outros casos para conversar, de RAG em geral, só que agora também falar de base de conhecimento em grafos. Então, a gente já está começando a trabalhar com RAG-Graph
para poder avançar nos casos de uso e começar a trazer mais resultado ainda para a Horizon. Hoje era isso que eu tinha para dividir com vocês. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo espaço. E agora não sei quem é o puxo de volta. Thiago? Vem para cá.